Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje nós vamos falar sobre finados. Afinal de contas, o que é finados? Dia dos Mortos. Eu e minha esposa Aninha de Oxum preparamos esse conteúdo, mas caso seu Pai no Santo não concorde, ele está correto. Vamos lá. Relembrar a memória daqueles que estiveram encarnados e já desprenderam deste plano, deste corpo físico e agora encontram-se na libertação espiritual. É diferente, conforme cada cultura, cada crença, cada religião. Quando falamos em dia de finados, nos arremetemos diretamente ao momento dedicado à reflexão sobre a vida, esta vida terrena, ao que aqui foi semeado neste plano. Esta data tem um significado religioso muito importante para os cristãos. E devido a este sincretismo que a Umbanda atravessa, o sincretismo que a nossa Umbanda adotou, esta data também nos é de grande valia, de grande importância. É uma época em que louvamos as forças do Pai Omulu, o Senhor da morte, o Senhor das transições do universo. Essa data é comemorada no dia 2 de novembro, como Dia das Almas Benditas. É o dia dedicado para homenagear as santas almas, aquelas que trabalham anonimamente dentro da espiritualidade. Estão ali, escondidinha nos bastidores. Quase não se ouve falar. Estão ali fazendo a caridade, auxiliando os encarnados e os desencarnados. Muitas vezes estão ali para cumprir essas missões, essas tarefas. Em nossa amada Umbanda, aprendemos a amar o nosso irmão, a termos uma vida de retidão, a termos comportamentos que elencam o amor, a caridade e a fraternidade. Tudo isso a fim de quando chegarmos na nossa hora que chegar o nosso desencarne, possamos garantir um bom lugar nas esferas espirituais. Sabe, meus irmãos, não morremos com a morte do corpo físico. Apenas encerramos um ciclo e iniciamos um outro. Nos desprendemos da vida carnal e somos direcionados
as esferas espirituais, mas isso de acordo com os nossos atos, com as nossas vibrações, com as nossas emoções. Aqueles que acumularam durante a vida aqui neste plano físico, ou seja, aquele que vibrou ódio, um lugar com seres odiosos será também a sua morada. Da mesma forma, se vibrarmos o amor, nossa morada certamente será um lugar de paz, um lugar de amor, de sensações assim agradabilíssimas. Não existe um fim com a morte do corpo físico. O que existe é um renascer, um ressurgir, uma colheita do plantio. Morremos para o mundo físico, renascemos para o mundo espiritual. É um ciclo, não se finda aí. Ocorre também o inverso, viu? Ocorre o inverso. Quando voltamos, quando reencarnamos, morremos no plano etéreo e renascemos. Nascemos novamente no plano físico, agora encarnado. Ninguém ficará sem responder pelos seus atos. Como também não acreditamos que outras pessoas, ou, sei lá, um Salvador, um Messias, salvará a cada um de nós da colheita de espinhos que plantamos. Sabe, meus irmãos, nós não acreditamos em ressurreição. Assim como não existe uma poupança dos bons atos, ser caridoso, ser bondoso, ser amável, gentil, tudo isso é nossa obrigação. Não vá pensando que dar assistência a um necessitado, fornecer a ele, uma coberta, um alento, um teto no inverno, ou matar a sua fome através de alimentos. Quer ver só? Atravessar uma velhinha de um lado para o outro da calçada. Não pense que fazer isso você estará acumulando pontos para serem abatidos quando o seu momento de desalinho, de maldade chegar. Isso não são milhas e nem poupança. Isto verdadeiramente não existe. Ser bondoso, acolhedor, amável, gentil é nossa pura obrigação. Quão seria melhor vivermos num mundo onde cada um faz sua parte. E fazer a sua parte tem um ressignificado. Fazer a sua parte é viver em paz.
é viver sem prejudicar ao irmão, sem maledicências, sem temores e sem ódios. Entendemos o reencarne como um resgate dos débitos e aprendizado constante do seu próprio eu, do seu próprio ser. Para o umbandista, o dia de finados é dia de cultuar Pai Omulu, Atotô, meu Pai. É dia de cultuar Obaloaê, mesmo sabendo que este orixá tem o seu dia próprio para ser homenageado. E esse dia, há uma variação, pode ser 16 de agosto ou 17 de dezembro, de acordo com o sincretismo com São Lázaro. Mas esse dia tem que cultuar, pedir e vibrar pelos nossos antepassados, nossos parentes, nossos irmãos desencarnados. Pedir a Pai Omulu que ilumine todos. E aqueles que estiverem precisando de ajuda, perdidos nas questões emocionais, aqueles que não atingiram a luz, aqueles que não conseguiram alcançá-la, que possam ser oportunizados mais uma vez a eles este momento de resgate. Nas cerimônias fúnebres, dentro da Umbanda, mesmo sabendo que fica a cargo de cada um a colheita, o nosso pedido, enquanto sacerdote, após o desencarne, é de que o recém-desencarnado não tenha problemas com ataques de espíritos negativos, vampirizadores, maldosos. Conforme cita o mestre Rubens Saraceni, no livro Doutrina e Teologia de Umbanda, o funeral umbandista é dividido em duas partes. São duas etapas distintas em dois momentos. Primeiro tem a purificação do corpo e do espírito, que acontece somente com a presença do sacerdote, de um ajudante e um parente. E depois, a segunda parte, a cerimônia social, para a encomenda do espírito, realizado ali, no velório, ou mesmo no túmulo. Mas, para aqueles que não são bandistas, mas são simpatizantes, a cerimônia ocorre com a encomenda do espírito no velório ou no túmulo. Este ritual não deve ser envolvido por tristezas, mas sim por momentos de paz, por momentos de alegria. O desencarnado está retornando ao plano eterno. Acabou o sofrimento do corpo físico.
E assim, ele estará agregando mais um passo na ascensão de sua evolução. Para nós umbandistas, dia 2 de novembro, finados, não é um dia de luto, muito menos de tristeza. Não nos lastimamos pela perca, pela morte do corpo físico de um ente querido, mas sim celebramos a vida espiritual e o maravilhoso trabalho dos desencarnados em prol de seus irmãos, muitas vezes sofredores. O dia de finados é um dia de reflexão, é um dia de introspecção, marca nossa vida, sim, com muita saudade, mas tem que marcar também com muito amor. É uma data de encontro que as famílias se voltam em torno dos seus entes queridos, aqueles que já estão falecidos carnalmente, e encontram-se nos cemitérios, as famílias se encontram nas casas de oração, as famílias se encontram em suas casas reclusas em oração. Oração. Orar. Orar tem um significado muito importante para nós, umbandistas. Quando oramos, seja da forma que for, seja da forma cantada, como os nossos pontos, seja através de mantas, como Pai Nosso, Ave Maria, ou uma oração que vem com as palavras assim, do fundo do seu peito, do fundo do seu coração. Sabia que nossos entes queridos desencarnados, onde estiverem, receberão esta bênção como uma chuva de pétalas de rosa em forma de amor. Para um umbandista, essa data é marcada por preces, por orações, assim como se fazem todas as engiras, todas as datas, todos os dias de nossas vidas. A única certeza que teremos nessa vida é que um dia voltaremos ao plano espiritual. E lá não existe o meu pai, a minha mãe, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu amigo ou minha amiga. Lá existe sim o nosso irmão. Lá somos todos irmãos, sem exceção. Mas o que fica aqui? Apenas o nosso corpo físico. Esta roupagem do nosso espírito que nos acompanhou. Mas olha, temos que zelar por esta roupagem. Primeiro, temos que ter em mente
que somos responsáveis pelo nosso corpo físico. Temos sim que zelar por ele, que cuidar dele, proteger o nosso corpo físico, defender dos ataques, muitas vezes, que o próprio homem produz. Ataques maliciosos, maldosos, assim como o uso de drogas ilícitas, o uso de bebidas alcoólicas, remédios sem uma real necessidade, a gula, maltratos e descuidos racionais. Nosso corpo nos foi enviado em perfeito estado de funcionamento. Se não cuidarmos dele, podemos estar provocando um colapso, ou seja, o seu desgaste não natural. Estaremos, sim, provocando o suicídio. Mas, depois do desencarne, o que fazer com esta roupagem? Isto que abrigou o meu espírito enquanto eu estive aqui neste plano. Ora, há muita dúvida, há muita controvérsia. O que fazer com isso? Sepultar? Enterrar? Cremar? Bom, a pessoa que deixou o corpo físico tem o direito de escolher o que fazer com ele, mas se não registrou o seu desejo, aí gera uma dúvida sobre o que fazer com esta roupagem, com este corpo físico que aqui ficou. Existem desinformações, existem preconceitos a este respeito, principalmente enquanto as crenças religiosas e as questões em que determinam por que enterramos, por que velamos, por que sepultamos, por que cremamos os corpos de nossos entes queridos. Fazemos isso de forma assim, automática. É uma tradição arcaica. Enterrar os mortos vem, olha, desde o período onde o nosso país era, assim, em sua maioria, católicos. O catolicismo não se opõe à incineração do cadáver, mas recomenda o sepultamento como uma forma de demonstração de respeito e amor aos mortos. A cremação era considerada uma prática pagã entre os católicos. E se ela era uma prática pagã, consequentemente, não se difundia nos rituais brasileiros, que era altamente católico. A crença na ressurreição é um motivo que leva à preferência pelo sepultamento. Para quem leva mesmo este dogma de forma literal, à risca,
é essencial que o corpo ou os restos mortais sejam preservados. Caso não seja, como aquela alma poderia voltar à vida quando as trombetas tocarem e o julgamento final sucedesse? Seria impossível. Muita gente nem se dá conta que seguimos enterrando nossos mortos em função de uma crença. Destruir o corpo é impedir que aquele espírito retorne e vá viver a vida eterna ao lado do Pai. Não foi a Igreja Católica quem inventou o sepultamento. O sepultamento, ele é datado desde o momento que o homem passa a não mais se preocupar só com o sobreviver, a sobrevivência dele no dia a dia, e o homem passou então a precisar de um sentido, uma explicação às questões de onde viemos e para onde iremos. Então, desde que o homem começou a criar esta consciência, aí passa a ser feito um tratamento diferenciado aos mortos, algo cultural. Antes, os primeiros homens simplesmente abandonavam os mortos, abandonavam os cadáveres pelos caminhos. E isto é mostrado e com uma certa clareza, uma certa evidência nos fósseis encontrados durante muitos e muitos anos. Colocar os mortos dentro de uma cova, enterrar ou até mesmo sepultar está relacionado com o aparecimento da espiritualidade e com a capacidade de pensar, com o discernimento. Existe uma diferença entre sepultamento e enterro. Enterro é cavar uma cova e enterrar o corpo dos mortos. Sepultamento é colocar o corpo em uma sepultura mesmo. E não dentro de uma cova, dentro de um buraco. Os sepultamentos eram, em alguns casos, ainda são, tá? Não apenas eram, mas existem casos ainda são, acontecem dentro de igrejas. Mas, com o tempo, isso acabou ficando insustentável. Afinal de contas, a população cresceu demais, né? Cresceu muito e não havia mais espaço para tantos corpos. Então, assim nasceu o enterro, reservando o sepultamento apenas aos grandes clãs
dos líderes religiosos que permaneceram com os seus corpos ou os seus restos mortais sepultados nas igrejas. Ainda hoje vemos isso. Quando falamos de papas, bispos, arcebispos e até alguns padres. No Brasil, os sepultamentos em igrejas existiram até mais ou menos na década de 20, quando foram construídos os primeiros cemitérios, as primeiras calungas. Antes disso, apenas os escravos, os indigentes, os seres tidos como marginalizados ou marginal, aqueles seres que eram tidos como inferiores, sim, estes eram enterrados e não sepultados. Já a cremação é uma técnica funerária que visa reduzir o corpo às cinzas através da queima do cadáver. Esta é uma das práticas mais antigas da humanidade. Talvez quase tão antiga quanto o enterro dos mortos. Alguns povos utilizavam a prática da cremação para rituais fúnebres há milhares e milhares de anos. Sabiam que existem registros dos gregos que cremavam os seus cadáveres por volta de 1000 anos antes de Cristo. Há registros em que mostram que os romanos adotavam esta mesma prática por volta de 750 anos antes de Cristo. Nessas civilizações, a cremação era considerada um destino nobre aos mortos. O sepultamento era reservado aos criminosos, assassinos, suicidas e aos fulminados por raios. Nessa época, os raios eram considerados uma maldição. Uma maldição divina. E quem morria nessa forma, perdia o direito da cremação. Eu acho que nessa época, ninguém falava em mãe Ansã. Não se falava em mãe Ansã nessa época. Mas brincadeiras à parte, até o ano de 1964, não permitia-se católicos que fossem cremados em função da crença na ressurreição e por respeito aos mortos. O Espiritismo vê de uma forma diferente a cremação dos corpos. O Espiritismo não se opõe, mas ele faz uma recomendação. Ele recomenda que seja feito este ato após 72 horas. Nesse espaço de tempo,
é o tempo que o espírito tem é um tempo suficiente para se desconectar do corpo físico. E isso foi registrado no livro O Consolador, na sua pergunta 151, e também no livro Lições de Sabedoria, no capítulo 4, Corpos na Transição. Temos uma explicação sobre este assunto através do médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Nas tradições orientais, a cremação é a prática padrão. É realizada sem essa preocupação da ligação entre o espírito e o corpo. A cremação é desde muitos anos considerada um ato nobre. Mas nos preocupa em enterrar, sepultar ou cremar. Pare com isso. Isso não é o principal. Nos preocupa tanto, mas isso não é o principal. Há sempre uma beleza imensa em todas estas práticas de se lidar com a morte. Vamos esquecendo os dogmas. Vamos observar o fluxo natural das coisas. Sob a terra, os corpos são consumidos por organismos vivos que decompõem o que resta do nosso corpo físico. Ali, quando estamos ali submersos, quando estamos ali, enterrados, estamos a serviço da vida, mesmo após a morte. Adubamos a terra. Passamos a servir de alimento para outros seres. Retornamos e nos integramos à natureza. Sabe, ajudamos a manter e a gerar novas vidas. Partir daquilo que restou de nós e darmos alimento a novas vidas. Meus irmãos, árvores, frutos, flores podem nascer a partir da decomposição de nossos corpos. E isto acontece também quando escolhemos a cremação. A fumaça, ela será levada para os resquícios da vida que o nosso corpo contém. E isto é mágico. Seremos carregados pelo vento de Oiá. Iremos pousar nos mais diferentes locais da natureza. Teremos a chance de nos integrar novamente com ela. Quando cremamos os corpos, nada resta dele além de cinzas e pequenos fragmentos dos ossos. E esse forte impacto é suficiente para nos fazer entender que a vida a vida não é
o corpo físico. Quando escolhemos a cremação, podemos pedir que as cinzas de nossos corpos sejam espalhadas em locais especiais para nós umbandistas. Algum lugar aonde traga assim um certo significado. Afinal de contas, cada canto da natureza é um campo energético. E este campo chamamos de orixá. E lá estaremos para sempre. Cremados ou enterrados, voltaremos à natureza e viveremos eternamente na lembrança daqueles que nos amam. Sabe, meus irmãos, a vida que levamos é mais importante que o corpo que aqui fica. Ao espírito, uma vez liberto, só interessa seguir sua jornada. Lembre que o amor é a ligação entre nós e o ser que amamos, onde quer que ele esteja. Sim, isso mesmo. Cultue o hábito de orar pelos seus amados, por aqueles que aqui vieram e lhe trouxeram a dádiva da vida. Aqueles que enalteceram a luz e o amor. Este momento, para o umbandista, é um momento de reflexão, de oração, de pensar o que somos, o que viemos fazer aqui em prol da humanidade. É um momento muito sério. Assim, parafraseando o Caboclo Mirim, como Umbanda, uma religião séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá.